Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que o Senhor abençoe quem me ouve no dia de hoje, que Ele possa falar conosco sempre por intermédio da sua palavra. O texto para nossa breve meditação encontra-se lá em Atos, capítulo 17, versículo 13, diz assim: Mas quanto os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, foram até lá e criaram um alvoroço. Os irmãos agiram de imediato e enviaram Paulo para o litoral, enquanto Silas e Timóteo permaneceram na cidade. Os que acompanharam Paulo levaram até Atenas e depois voltaram a Bereia com instruções de Silas e Timóteo a irem ao encontro dele o mais depressa possível. Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, eu gosto dessa palavra aqui. É uma palavra assim que me libertou bastante quando eu comecei a olhar os crentes de Bereia. Os crentes de Bereia, eles são famosos. Por quê? Paulo chegou lá para pregar para eles e o que eles fizeram? Eles pegaram a Bíblia, igual essa aqui, e começaram a folhear. Falaram assim: vamos ver se o apóstolo Paulo tá certo. Porque não é o que o apóstolo Paulo fala, é o que a palavra fala. Não é o que o Alisson fala, é o que a palavra fala. Não é o que o líder da sua igreja, a pessoa, esteja falando, o pastor, o apóstolo, o bispo, o presbítero, o diácono, o padre, seja quem for, pode ser até o presidente da república, meu irmão. Não é o que ele está falando, é o que a palavra fala. E os bereanos faziam isso muito bem, e Paulo estava lá pregando para eles. Você percebe que, por exemplo, tem a carta de Paulo aos Coríntios, aos Efésios, aos Romanos, aos Hebreus, mas não tem uma carta aos bereanos escrita na Bíblia. Por quê? Porque não precisa, porque eles já estavam sendo instruídos pela palavra de Deus. E é impressionante isso, porque todos nós, irmãos, que estamos fazendo a obra de Deus, independente se seja no campo da pregação, como é Paulo, todas as vezes nós temos que ficar atento com isso. O inimigo, ele é astuto, ele é sagaz e ele é sigiloso. Eu sempre falo isso. Astuto é porque ele se esconde nas sombras. Ele não se manifesta, ele gosta de ficar escondidinho. O inimigo, ele não gosta de mostrar a sua cara, ele gosta de arquitetar tudo do alto, sem mostrar a cara, para não ter que levar a culpa, para poder continuar agindo. E ele é sagaz, ele não desiste de tentar parar as obras de Deus. Se tem uma coisa que nós devemos aprender com o capeta, irmão, é isso. Que é isso? Não, mas é verdade, ele não desiste de levar um crente para o inferno, não desiste. Vai tentando, vai cercando, vai perseguindo, vai humilhando. É isso que ele faz o mal não quer o bem. E ele é além de astuto, né, de ser inteligente, ele é sigiloso. Age caladinho na surdina e no escuro, aonde ninguém pode vê-lo. Bom, e eu quero fazer algumas aplicações pertinentes a isso. Fala assim, para nossa vida, trazendo para nossa vida, fala assim, mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, foram até lá e criaram um alvoroço. Por quê? Porque tanto Paulo como os bereanos estavam aprendendo, estavam crescendo junto. Tanto Paulo quanto os bereanos estavam crescendo em unidade e fazendo aquilo que Deus os chamou para fazer. Talvez os bereanos estivessem na questão de ouvinte, mas Paulo falou que Paulo fala ali no versículo 11 que os bereanos eram mais nobres que os outros, justamente porque simplesmente não acreditaram neles de primeiro. O Senhor Jesus fala para nós cautelarmos dos falsos profetas. E quando eu falo falsos profetas, irmãos, eu falo qualquer tipo de falsidade. Qualquer tipo de falsidade. Ela vem disfarçada de bondade. Eu quero ler um versículo que está com vocês. Aqui, ele está aqui em Provérbios capítulo 28, versículo 5, diga assim, os que praticam o mal não compreendem a justiça, mas os que buscam o Senhor entendem ela plenamente. A plenitude da justiça faz justamente-se na graça de Deus expressa por meio de Jesus Cristo. E Paulo estava levando para eles essa nova informação. Quem é Paulo? Paulo é aquele que
prega para a igreja de Colossenses capítulo 2, versículos 15, falando que toda a escrita de pecado nossas foi apagada na cruz, mas a graça, ela não gera lucros, meus irmãos, porque a graça é de graça. Eu sei que tem muitas pessoas que não gostam dessa expressão, elas falam assim, a graça não é de graça, mas eu até entendo isso, num determinado sentido de provocar um esforço nosso para corresponder com o Espírito Santo, para que a nossa salvação seja desenvolvida e alcançada a plenitude de Deus. Tem 3 tipos de salvação: a do nosso espírito, que acontece quando nós somos salvos, ali, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, começamos a confessar Ele com a boca. E aí tem um processo de salvação que está sendo desenvolvido agora, que é a salvação da nossa alma, a qual o próprio Paulo prega em Filipenses capítulo 2, versículo 12, e a salvação do nosso corpo, que é a santificação do nosso corpo. E esse processo ele é lento e vai até o final da vida, a qual esse corpo vai ser revestido de glória. Mas quem é que estava atacando o Paulo? Os judeus. Os judeus é os mesmos que atacavam ali os fariseus, os mesmos que atacavam Jesus. Perceba, eu vejo hoje, por exemplo, um movimento, assim, eu até entendo, sabe, também de certa forma, falando que não pode falar mal dos pastores, sabe? Mas eu, no meu entender, isso é uma permissão para pecar em paz, né? O pastor, porque o pastor ele é especial. Eu que sou presbítero, eu recebi unção, eu sou especial. Eu posso cometer pecado então, porque Deus está com a mão sobre mim? Bom, não foi isso que aconteceu com Saul. Saul era rei e o Espírito do Senhor saiu dele. A unção não saiu, ele continuou rei, mas o Espírito do Senhor saiu dele. E o Senhor sempre levanta profetas e pessoas para falar. Perceba que Jesus falava, ai de ti, fariseus hipócritas, ele falava da função, que deveria ali ajudar as pessoas, mas estava atando fardos mais pessoas. E quando José de Arimateia e Nicodemo se arrependem sinceramente, o que acontece? Ele honra José de Arimateia e Nicodemo fazendo o quê? Colocando o nome deles na Bíblia. Ele nunca apontou nome específico, mas ele apontava a função que deveria ajudar, mas estava impedindo de chegar até ele. Quem impedia a multidão de chegar até Jesus era justamente ele. E Paulo estava sofrendo essa perseguição, mas Mateus capítulo 5, versículo 11, fala assim, bem-aventurado aquele que por causa da minha justiça é perseguido. E é bom, irmãos, porque olha o que aconteceu. Essa aqui é a igreja, são os Tessalonicenses, os judeus de Tessalonicenses. Olha o que Paulo escreve a respeito deles. Eu quero ler com vocês um texto. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 14, diz assim: E então, irmãos, foram perseguidos por seus próprios compatriotas, tornando-se assim imitadores da igreja de Cristo Jesus na Judéia, que também sofreram nas mãos de seu próprio povo, os judeus. Eles mataram o Senhor Jesus e os profetas, e agora também nos perseguem. Não agradam a Deus e trabalham contra a humanidade, procurando impedir-nos de anunciar a salvação aos gentios. Com isso, continuam a acumular pecados, mas a ira de Deus finalmente os alcançou. O que Paulo está dizendo aqui é que eles se achavam os detentores, os porteiros do céu, se achavam os detentores do porteiro do céu. Então eles começaram a perseguir Paulo e criaram um alvoroço. O que é um alvoroço? É uma agitação. É aquela pessoa, sabe aquelas pessoas que vêm falar de nós, mas não tem coragem de falar na cara. É uma pessoa infeliz e amargurada. Ela sabe o defeito de todo mundo, mas quando ela vai olhar no espelho, aquela pessoa que ela olha no espelho é impecável, na verdade, ela não tem pecado. É uma pessoa que não tem a capacidade de arquitetar e manipular outras pessoas para jogar contra aquela que é o alvo da inveja dela. Mas, mais do que isso, ela fica na sombra, em oculto, e não tem coragem de falar cara a cara, porque ela sabe que pode ser desmascarada a qualquer momento. Mas Deus vai tirar a máscara, principalmente da igreja brasileira, de pessoas assim. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm sido atacadas por fazer a bondade para os outros, por mostrar Jesus, sabe, verdadeiramente. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm sido atacadas, até mesmo dentro da sua própria casa, que tem sido impedida por meio de palavras de pessoas que não compreenderam a graça de Deus,
a desfrutar dessa graça maravilhosa que nos salva, que nos ama, sabe? Olha, sucesso para Deus não é simplesmente você construir arranha-céus, e o Senhor até alegra-se com as nossas conquistas em terra, e é muito bom, ele se alegra, desde que as conquistas não roubem o nosso coração dele. Ele se alegra e se agrada daquele que ajunta tesouros no céu. A esses são peregrinos de coração, que já sabem e entenderam que o seu lugar não é aqui, se fortalecem no Senhor todo dia, fazendo o trabalho que Ele mandou, rumo ao céu. Mas é bom, porque o Senhor sempre nos ajuda. Ele fala assim: os irmãos agiram de imediato, enviaram Paulo para o litoral, enquanto Silas e Timóteo permaneceram na cidade. Eu gosto de um versículo que está em Provérbios 27, versículo 6, diz assim, ó: as feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Outras palavras falam lisonjeio, outras falam as bajulações. Um inimigo, você conhece ele muito bem, porque primeiro ele agrada, consegue o que ele quer, mas na hora que você precisa, na hora H, diz que te ama, mas corre. Tem pele de humilde, mas a alma é arrogante. Somente ele tem a razão, somente ele tem a verdade. É uma pessoa que não está pronta para ouvir, não te ouve, não quer nem saber. Ele está certo em tudo, nunca Deus está errado. O Deus dele é o próprio ego dele, narcisista, arrogante, e está caminhando a passos largos para a queda, porque a cortesia da soberba é a queda, e proveniente, se não se arrepender, o inferno, o lago de fogo, é o lugar desses que tem desviado tantos do caminho de Jesus. Mas o Senhor sempre levanta irmãos, fala que os irmãos agiram de imediato. Sempre tem pessoas que estão dispostas a nos ajudar. Mesmo que Paulo não quisesse sair de lá, eles foram conduzidos para aquele lugar, e mais do que isso, foram levados a um litoral. Quando fala litoral, fala da beira-mar, remete justamente a um deserto, a um lugar de limite. As pessoas de verdade vão nos esforçar para nós chegar no nosso limite. Fala ali de Êxodo 14, o Pi-Hairote, o beco sem saída, onde os israelitas olhavam atrás, tinham os inimigos, e na frente o mar que estava fechado. Mas o Senhor diz para esses outros: marchem. E tinha propósito nisso tudo. Saiba que nenhum sofrimento que o Senhor nos coloca, nada é sem propósito. Paulo logo depois foi para Atenas pregar para um povo e mudar o coração de pessoas que estavam ali, sabe, adorando outros deuses, o Deus desconhecido. É o famoso versículo ali 17, versículo 29, fala de versículo 28, por ele nós vivemos, movemos e existimos. Está falando de Deus. Mas saiba que para cada perseguição e para cada vez que Deus nos tira de um lugar por causa de uma pessoa, Ele tem uma recompensa. E Deus às vezes vai permitir, meus irmãos, que nós saiamos de um lugar que nós gostamos muito. Paulo gostava ali de Bereia. Paulo estava gostando, porque ali ele compartilhava da palavra com os irmãos, mas foram atacados pelos religiosos. Então Deus vai permitir muitas vezes que nós passamos por situações de extremo, porque Ele tem novos caminhos, tem coisas novas para nós. Eu quero terminar com Salmos capítulo 58, versículo 11, fala assim, ó: então os homens comentarão, de fato os justos têm a sua recompensa, com certeza há um Deus que faz justiça na terra. E é verdade isso, irmãos, eu experimentei isso na pele. Fui forçado por algumas circunstâncias a sair de lugares que não queria, mas quando saí, vi um crescimento pessoal em minha vida. Passei a não depender mais de homens, e sim depender de Deus, e nós devemos buscar e colocar toda a nossa dependência em Deus. Saul, ele começou bem, ele foi ungido e foi aprovado por Deus, tanto que ele tinha a unção de Deus, mas o que aconteceu? Ele gostou mais da coroa que da companhia daquele que lhe deu a coroa. Não há problema em ter a coroa, o problema é quando a coroa se aposta de nós. Eu gostaria de deixar essa breve meditação para os irmãos hoje, para que, não haja na autossuficiência. A graça de Deus nos basta. Olhe sempre para ela. Que Deus abençoe quem me ouve. A paz do Mestre. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.